pessoal, sejam bem-vindos ao 12º episódio do podcast Podsêutico. Eu sou Marcela Correia, acadêmica de farmácia, e juntamente com a acadêmica de farmácia Hanna Rocha, estaremos conduzindo o bate-papo de hoje. No episódio de hoje, vamos falar sobre a atuação do farmacêutico hospitalar, com foco na integração entre gestão clínica e segurança do paciente. Um tema extremamente importante na prática profissional. E para enriquecer ainda mais essa conversa, a gente tem a honra de receber uma convidada super especial, a doutora Úrsula Araújo. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso podcast. Obrigada pelo convite, tá, gente? Assim, eu fico muito feliz que os nossos acadêmicos estejam no mundo tão digital, né? A gente precisa realmente dar visibilidade ao farmacêutico, né? Que é bem necessário. E eu vou estar agora apresentando a trajetória curricular da doutora Úrsula para vocês. Ela é graduada em farmácia pelo Centro Universitário do Estado do Pará, em 1998, chefe do Serviço de Farmácia Hospitalar da FHCGV, diretora técnica da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, Regional Pará, membro do Grupo Técnico de Trabalho em Farmácia Hospitalar do CRF Pará, especialista em atenção farmacêutica, CESUPA, especialista em farmácia hospitalar e clínica, em SUBRA, MBA em administração hospitalar, em SUBRA, MBA em auditoria, perícia e gestão em saúde, da UMAS. E para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, que vai estar com um tema muito especial, eu gostaria de fazer uma pergunta. Qual a sua atuação dentro da farmácia hospitalar e como surgiu o seu interesse por essa área? Bom, quando eu terminei farmácia, né, o curso de farmácia, eu resolvi que eu não queria, na minha época, né, enfim, muitos anos atrás, a gente fazia farmácia bioquímica, não era generalista como vocês são hoje. Fazia primeiro farmácia e depois a gente fazia 1 ano e meio de bioquímica. E na faculdade eu tive um professor que virou a chave. Eu não gostava de bioquímica, eu não gostava de análises clínicas, então eu fui para Natal, no Rio Grande do Norte, e para me especializar, né, em indústria de medicamentos. Então, de formação, eu sou farmacêutica industrial. Trabalhei já em laboratório, né, eu trabalhava no laboratório oficial, produzindo medicamentos, né, para o SUS. E de lá, eu tive o estágio em farmácia hospitalar. Minha mãe é farmacêutica, né, então ela já era de hospital. E eu sempre me encantei, eu acho que pela área do medicamento, realmente, né. E quando eu fiz o meu estágio lá na UFRN, eu tive o privilégio de estagiar com o professor Tarcísio Palhano, né, o pai da farmácia clínica, e aí virou realmente a chave. Eu queria fazer hospitalar, eu adorava o meu estágio, eu estagiava domingo, sábado, feriado, porque realmente eu me encantei, né. E voltei para Belém, né, depois de 2 anos eu voltei para Belém, demorei a entrar no hospitalar. Primeiro eu fui para a prefeitura de Belém, passei 6 anos lá, trabalhando na assistência farmacêutica, né, básica, e aí surgiu a oportunidade de eu começar o metropolitano, o metropolitano de urgência e emergência. Eu fui uma das 3 primeiras farmacêuticas de lá, com tudo, tem 20 anos em metropolitano, então eu tive o privilégio de montar um serviço. E nesse meio tempo, né, 20 anos direto em hospital, eu passei por vários hospitais, né, já como chefia, já como liderança. E uma das coisas que eu sempre falo, né, para os meus alunos, assim, que hoje realmente eu gosto muito de trabalhar em organização de serviço, né. Eu acho que a farmácia hospitalar tem um grande potencial, né. A gente ainda não faz tudo que é para fazer, mas a gente já avançou bastante. E a farmácia hospitalar, ela começou dessa forma, assim, minha mãe, farmacêutica hospitalar, eu estagiando com minha maior referência de hospitalar, né, que é o doutor Tarcísio Palhano, e aí eu vi assim, realmente eu quero fazer isso para o resto da minha vida, assim, me aposentar fazendo isso. Certo. Tenho uma dúvida frequente dos acadêmicos em relação à comunicação do farmacêutico e o médico. Você poderia nos explicar? Olha, nesses anos todos que eu estou, 20 anos de hospitalar, todos os médicos com que eu trabalhei, todos eles me respeitam. E uma das coisas que eu aprendi nesse meio tempo é
quando você é acionado, você não pode mostrar que você não sabe. Tem um ditado que fala, né, que a gente não sangra para tubarões. E é assim. Então, a gente demorou muito, muito, meninas, para chegar aonde a gente chegou. E isso tendo contato com vários médicos, referência no estado, que me reconhece, que vê que o nosso serviço é diferenciado, não só o meu, como o da minha equipe. E a gente tem uma interação muito boa, de respeito, principalmente, e de empatia. É uma coisa que a gente sempre fala, porque assim, na minha cabeça, e na cabeça de quem trabalha comigo, quando o médico solicita um medicamento de urgência, material de urgência, é porque ele quer salvar uma vida. E eu, dificilmente, eu entro em embate com o médico. Muito difícil. Porque eu sempre tento me colocar no lugar do outro. Isso faz muita diferença na profissão de vocês, né? Assim que vocês, quando se tornarem profissional. Porque aí vocês vão ter aliados. Pessoas que respeitam o trabalho de vocês, que divulgam o trabalho de vocês. E a certeza que a fulana está aqui, então o trabalho é bem feito. Por quê? Porque ela me respeita como profissional e sabe. Uma vez eu trabalhava em um hospital privado e a gente fizeram uma mudança de padronização e compraram um fio para costurar marca-passo, para costurar coração, que não era o fio adequado. E aí o médico chegou para mim e falou assim: olha, Úrsula, para trocar a padronização, você costura? Eu disse não. Ele disse: pois eu costuro o coração. Então eu falei: então aproveita, doutor, que o senhor costura o coração, faz logo aqui um laudo dizendo que esse fio não presta, porque eu vou pedir para trocar a padronização. E desde então, a nossa relação, minha relação com o médico sempre foi uma relação de amizade, de respeito e de confiança. Porque se ele falar, se eu falar para ele, eu vou conseguir tal coisa, eu tenho que conseguir. Até porque tem um paciente esperando, né, que poderia ser meu pai, o pai de vocês, enfim. E eu preciso estar sempre nesse lugar, né, de conciliadora. E existe algum mito sobre o farmacêutico hospitalar que te incomoda? Tem. É assim, por muitos anos no hospital, muitos anos mesmo, todas as vezes que a gente subia para ir nas clínicas, era porque estava faltando alguma coisa, era porque alguma coisa foi feita de errado, a gente era como fiscal, né, era trabalhar, eles acabavam dizendo assim: a farmácia subiu porque está tudo errado. E aí, isso impediu que a gente realmente começasse a farmácia clínica. Porque para a farmácia clínica rodar, eu preciso ser incluída na equipe como um membro que erra, um membro que acerta, e a gente só ia lá para apontar. Olha, está errado isso. E por muito tempo foi assim. Tanto que hoje, quando a gente sobe, todo mundo já vê a gente como farmacêutico clínico da equipe, e não mais como aquele profissional que apenas vai apontar algum tipo de erro. Claro que tem os erros, né? A gente não vai deixar de falar sobre isso. Mas hoje, realmente, a gente não é mais só o fiscal da caixinha de medicamento. Nós somos também, né, agora fazemos parte de uma equipe multi para a segurança do paciente. E para o farmacêutico exercer um papel com excelência, qual habilidade de comunicação é essencial nessa área? Passar confiança, ser claro no que quer, ser objetivo, entender o processo, né, e entender de medicamento, tá, gente? Quando o médico liga para mim, hoje não mais, né, porque eu não sou mais tanto da assistência, mas ele não me pergunta qual o antibiótico que tu tem, ele me pergunta qual beta-lactâmico que tu tem, qual é o bloqueador de alça que tu tem, qual o inibidor de ECA que tu tem. Ele me pergunta em classe terapêutica. E a gente tem que saber farmacologia na ponta da língua, com mecanismo de ação. Porque eu tenho um paciente no hospital, o meu perfil do hospital é cardiológico, nefropata e psiquiátrico. Às vezes eu tenho as 3 patologias juntas, tá, gente? Então, ele é polifarmácia, com interações medicamentosas de sinergia ou não. Então, qualquer medicamento que vai ser inserido, que vai ser colocado, o sistema me alerta, mas eu também, como farmacêutico, eu tenho que ter uma prescrição segura. Por isso que a gente precisa ter farmacologia na ponta da língua. Se tu me perguntar se eu ainda sei, eu vou te falar só do básico, né? Porque eu sei o básico. Mas nada que um Googlezinho a gente dá uma olhadinha lá, por quê? Porque a gente precisa passar a confiança, né? Precisa saber a padronização do hospital, precisa passar para o médico. Não, doutor, eu tenho esse medicamento aqui, que a interação
é menor. Por exemplo, essa semana passada, a gente vai começar um novo serviço no hospital. E aí o médico me pediu um protetor de Lang, né? Que é os inibidores de bomba de próton, né? Pantoprazol, omeprazol. E o nosso padrão no hospital é pantoprazol por conta da interação com o clopidogrel. Porque meus pacientes fazem muito clopidogrel porque eles são pacientes com insuficiência cardíaca, né? São pacientes cardíacos. E aí ele falou assim, olha, eu nem sabia que o nosso padrão era pantoprazol. Por causa da interação, ele falou, você está vendo? A gente sempre aprende, todo dia. Eu falei, todo dia a gente aprende. Assim como eu aprendo com o senhor, o senhor aprende com a gente. E por quê? Porque a gente precisa montar um serviço novo e precisava ajustar alguma padronização. E, assim, essa interação, né, do dia a dia com os colegas é que realmente faz a diferença do aprender. Eu acho que todo dia a gente está aprendendo, né? Para mim é novo, né, participar de um podcast com acadêmicos de farmácia. Isso é bem interessante, né? Ver que a gente também está em outras áreas hoje em dia, não só do estágio comum, mas também em áreas que só tem a crescer. Certo. E o que realmente significa a farmácia clínica dentro do hospital? Olha, até o tema da nossa jornada esse ano é sobre farmacoeconomia. Nós somos a farmacoeconomia do hospital, né? A gente é o maior orçamento, depois da folha de pagamento, é medicamento, produtos para a saúde, o PME, do qual a minha chefia, né, faz essa gestão também. E a farmácia clínica, ela faltava no hospital. A gente não conseguia sair da caixinha do medicamento. Eu dizia que a gente ficava dentro de uma caixa, que é a CAF, que é a Central de Abastecimento Farmacêutico, onde nós, farmacêuticos, a gente é muito cobrado, principalmente no hospital público, né, que é de processo licitatório, enfim. E aí a gente não saía dessa caixa. Muitas das vezes, porque a minha geração sempre teve esse medo, farmácia clínica, eu vou chegar num round, numa visita multi, vão falar, e aí, o Banlodipino está em falta? E a gente é cobrado do mesmo jeito, tá, gente? Mas hoje a gente não é mais só essa falta, a gente também é a interação medicamentosa, os protocolos clínicos, as substituições farmacoterapêuticas que a gente consegue fazer com o que a gente tem padronizado, um outro inibidor, né, um outro medicamento para pressão, enfim. A gente consegue dar essas alternativas. Então, hoje, para dentro de um hospital, a farmácia clínica ela é a ponte entre a CAF, entre o estoque e a assistência. Ela que é o farmacêutico que vai estar lá na ponta, junto com a equipe multi, dizendo, olha, esse é o melhor tratamento. A gente tem medicamentos que a gente tem estoque para tantos dias. Então, o farmacêutico clínico, juntamente com o infecto, esse paciente aqui, o João, ele precisa fazer ceftazidima, que é um medicamento caro. Então, a gente separa o tratamento dele e acompanha com os exames laboratoriais se realmente esse paciente está respondendo ou não ao tratamento. A gente hoje tem 7 farmacêuticos clínicos de tudo HC, entre concursados e serviço prestado e PSS, né? A gente tem um consultório farmacêutico, onde eu tenho 2 farmacêuticas clínicas que fazem o atendimento ao paciente do ambulatório. Que é o paciente do ambulatório? É um paciente pós-cirúrgico, é um paciente pré-cirúrgico, é um paciente de acompanhamento do HC. Então, o farmacêutico clínico lá no ambulatório ele tem até um outro papel, que é o papel de garantir essa adesão ao tratamento farmacoterapêutico, que é o que a gente prega, né? E a gente realmente acredita. Se o nosso paciente ele fizer o medicamento no horário certo, da forma correta, ele não volta para o HC. Ele realmente vai ter qualidade de vida. Que é o grande problema, o grande dilema para vocês, que você formar, é fazer com que esse paciente tenha essa adesão. Certo. E um dos maiores medos e mais temidos é chamado de erros de medicação. Como preveni-los? Olha... a gente tem um indicador sobre isso, né? Erro de medicação. É um indicador que a gente luta muito, porque o erro de medicação, ele não deve chegar até a ponta. Tem uma teoria, que é do queijo suíço, eu não sei se vocês sabem, que o erro da medicação, ele tem que ter umas barreiras. Eu tenho a primeira barreira, que é na hora da triagem, né? Então, estou triando aqui, se eu vejo que o medicamento está de forma errada, ou com dosagem errada, ou com está com solvente errado, enfim. A gente já faz o primeiro break, né? A primeira barreira. Passou por mim, tem o auxiliar de farmácia que também faz esta avaliação. Passou pelo auxiliar, vai para o técnico de enfermagem.
A última barreira seria o acompanhante, que quando a gente, não sei se você já foi no hospital, quando a gente chega lá, a gente fala assim, olha, seu João, o senhor vai tomar um amlodipina de 5 miligramas esse horário, ok? Ele olha lá se realmente é. Então, o erro de medicação, ele tem várias barreiras, né? E a gente realmente trava no sistema, a gente faz identificação correta, a gente tem identificação visual dentro do hospital, o que é comprimido de uma cor, o que é ampola de outra cor, para minimizar, eu não digo que eu vou zerar, mas eu minimizo os erros de medicação. Se eu já vi, já vi erros de medicação acontecendo. Para a gente, como farmacêutico, colocando todas as barreiras, é frustrante, porque mesmo com todas as barreiras passou, né? E às vezes, assim, eu já presenciei em um hospital, o paciente tinha que fazer tramal de 50, liberado tramal de 100. Tá? O paciente tinha que fazer um medicamento que é 4.000 unidades UIFAs, ou de 40, ou o contrário, entendeu? Então, assim, para a gente, como farmacêutico, é bem complicado, né? Porque nós somos o dono daquele espaço, do medicamento. Então, eu preciso realmente criar barreiras para que esses problemas não aconteçam. E você participa de visita multiprofissional? Como é que funciona? Hoje não mais, porque eu estou há 4 anos na chefia, né? Mas já fiz muito, já implantei farmácia clínica em vários hospitais. E a visita multi, eu digo para quem vai começar a farmácia clínica, que para você fazer parte da equipe multi, você tem que fazer parte do café. O que é fazer parte do café? A coleta do café. Porque quando você é chamado para participar da coleta do café, para que serviço público é um momento sagrado, tá, gente? Então, se você faz parte desse momento que é sagrado para o serviço, que é o cafezinho da tarde, da manhã, é porque você faz parte da equipe. E para isso você tem que estar sempre disponível, você tem que estar lá, você tem que ter conhecimento. A gente faz treinamento sobre interação medicamentosa, sobre drogas vesicantes, irritantes, sobre os medicamentos de autovigilância. Então, quando a gente é chamado para esses momentos, a gente sempre está lá. E na visita multi, nada mais é que cada pessoa ali, cada integrante da equipe, ela realmente fale sobre um plano terapêutico e qual é a previsão de alta daquele paciente. Então, o paciente está em protocolo de TEV, né, que é o protocolo de trombose endovenosa. Então, ele está fazendo medicamento para prevenir TEV. Ele está com droga vasoativa, que são as drogas de bomba, né, que é, enfim, noradrenalina, adrenalina, dobuta, dopa. Ele está em protocolo de Lang, que é da lesão, né? Muco, proteção de lesão. Então, assim, tudo isso o farmacêutico tem que saber, principalmente o uso do antibiótico. Quanto tempo esse paciente faz o uso do antibiótico? Ele está fazendo 7 dias, ele está fazendo 14 dias. Por quê? Porque para dar olha, doutor, ele já está 14 dias e já saiu a cultura. Não é melhor a gente trocar? Não é melhor se verificar? E isso, gente, é muito estudo. A gente precisa realmente entender bem o mecanismo de ação, entender como funciona até o nosso paciente para realmente conseguir falar com o médico. Por exemplo, a gente tem um medicamento que aconteceu essa semana. A farmacêutica clínica veio comigo e falou assim, olha, Úrsula, eu achei estranho uma prescrição de um antibiótico na urgência, que não é perfil de urgência aquele medicamento, sabe? Eu falei, tu falaste para a infecta? Ela falou. O que ela falou? Assim, ela achou estranho. Eu falei, ela vai suspender, porque foi prescrito errado. Porque não era para o paciente fazer esse medicamento, era para o paciente fazer outro medicamento. Então, assim, é esse olhar do farmacêutico e essa conversa com o médico é que faz a diferença para o paciente. Entendeu? Então, precisa ter esse cuidado, né, na hora de conversar, mostrar que realmente esse paciente não vinha fazendo esse medicamento e a médica realmente, normalmente, eles aceitam. A nossa taxa de intervenção, ela fica mais de 85%. Então, de cada 100 intervenções que eu faço, 85 são aceitas, que está dentro do limite, dentro do que é praticado, né? Quando a gente vê em livros e trabalhos publicados, a gente está dentro da média do que é praticado. Certo. E como é que funciona a notificação desses erros? A notificação desses erros é uma briga. A gente tem um sistema, né, chamado SOU-MV, e dentro do SOU-MV a gente tem notificações de evento. A gente tem erros que é o near miss, que é um quase erro, que é o que a gente vê praticamente na prática, né? Porque assim, eu liberei, era para liberar uma dipirona comprimida, eu liberei uma dipirona injetável.
E passou por todo mundo, ninguém detectou. Então, normalmente esse NIRMIS acontece aqui. A técnica de enfermagem verifica que o mando é errado e pede para a farmácia trocar, tá? É o NIRMIS, não é um quase erro, então é notificado via sistema. E aí por isso que a gente fez um plano de ação agora numa certa farmácia, que era justamente que eu verifiquei que a maior troca era comprimido por ampola, medicamentos que eu tenho nas duas formas farmacêuticas. E aí a gente fez a divisão para minimizar esses erros, para que quando as pessoas forem tirar o comprimido, saibam que estão numa prateleira azul, os injetáveis estão numa prateleira vermelha, toda vermelha, para poder fazer esse alerta visual. Como identificar interações medicamentosas rapidamente? Dentro da prescrição, a gente tem alguns tags, que a gente chama, né? Que são medicamentos que a gente normalmente usa depois que o paciente fez alguma reação adversa, né? Por exemplo, uma reação adversa do medicamento, uma vancomicina. Quando o paciente faz uma vancomicina, se ele fizer o rastro cutâneo, eles vão pedir para a gente hidrocortisona, que é o primeiro corticoide, né, para cessar o efeito. Então, eu consigo. Interação medicamentosa é mais difícil, porque o nosso paciente ele é polimedicado. Então, ele fez uma tosse do captopril, que é o clássico. Esse é o clássico que a gente tem, uma tosse do captopril. Mas, às vezes, ele também faz uma tosse com medicamento que nunca teve. E aí, quem notifica a interação medicamentosa, quem notifica realmente que está no dia a dia, é o enfermeiro, o técnico de enfermagem. Porque ele administra o medicamento e vê que alguma coisa aconteceu de errado. E passa para a gente. Mas nem sempre é o mais subnotificado. Porque eu preciso ter muita experiência e conseguir chamar um médico ou farmacêutico. Olha, colega, esse paciente, ele começou a tossir, ou então ele não está mais respondendo a esse medicamento porque está tendo interação medicamentosa. Quando a gente tem, no sistema, o sistema também alerta, tá, gente? A gente, quando colocou a nossa padronização, a gente parametrizou todas as interações medicamentosas letais. Então, qualquer interação que for letal, o sistema não vai deixar prescrever, que facilita o nosso trabalho também. A gente tem que usar a informática a nosso favor, né? E a gente também, desde o ano passado, na verdade a gente implantou em outubro, em fevereiro realmente a gente implementou que é o NOARM, que é uma inteligência artificial, que é sem dano, né? Que é uma inteligência artificial que nós colocamos para ajudar a monitorar as interações medicamentosas. Né? Ela consegue monitorar dentro do sistema, ela entrou dentro do nosso sistema do MV e ela consegue identificar quem são os pacientes possíveis de interação medicamentosa. E aí a gente monitora. Por quê? Porque eu tenho paciente da NEL, por exemplo, da PED, que só tem um acesso. E eu não posso deixar de dar o medicamento. Aí o que eu faço? Eu monitoro a interação medicamentosa, desde que ela não seja letal. Se ela for letal, não tem como fazer. Mas normalmente eu só tenho uma via de acesso, porque é uma criança muito pequena, baixo peso, que eu não tenho como ficar furando. Então é só que eu passo um catéter e aí todo o medicamento passa por lá também a nutrição. Então realmente a gente precisa monitorar, né, as interações medicamentosas nesse caso. Nos outros casos dos adultos a gente consegue fazer isso notificando, né? Normalmente a notificação vem da enfermagem, porque é onde ela consegue detectar, mas quando a gente detecta, a gente também faz o monitoramento junto com os médicos, pede para trocar o medicamento, né, daquele horário, pede para trocar a posologia, e a gente espera também eles trocarem, né, porque a gente também não vai embora. E aí eles trocam e a intervenção foi aceita. Aí a gente entra para o nosso check-in lá, que foi aceito. A gente faz esse monitoramento também. Um trabalho bem... É bem minucioso. Tem que ter, por isso que eu falo para vocês que a gente tem que ter uma habilidade muito boa de comunicação, de empatia, de confiança, saber o horário certo para chegar, entendeu? Por quê? Para ele poder realmente ver que a gente, por exemplo, agora mês de março, quando muda os residentes do hospital, é o mês que a gente mais trabalha. Para ensinar a nossa prestação, são médicos recém-formados, então, assim, passaram numa residência. Então, a gente precisa ter esse acolhimento para poder serem bons médicos e conseguir fazer uma boa prestação. Então, a gente dá esse suporte, né, com a inteligência artificial que nós temos, e eles conseguem, o que eles erram, a gente já vai lá, notifica, olha, doutor, a nossa padronização é essa. O SUS não trabalha com nome comercial, e nem é permitido. Então, ele não prescreve nome comercial, por mais que na cabeça dele esteja, entendeu? Então, a gente tem algumas barreiras para poder ensinar esse médico a sair, né,
com um bom médico, né? Fazendo uma boa prescrição dentro do hospital. Certo. E falar de inteligência artificial também é falar de tecnologia, né? Sim. E como a tecnologia é uma aliada nesse processo? Ai, assim, eu sou fã. Amo, assim, acho realmente que a gente tem muitas das coisas que a gente fazia de forma manual, sabe? Pegava, imprimia e avaliar, hoje a inteligência já me dá. Então, hoje eu consigo, pela inteligência artificial, eu consigo verificar quem são as minhas prioridades do dia. Quem são os pacientes potencialmente graves, com interações potencialmente graves, e focar e conversar com o médico para fazer as mudanças, se for necessário, se eu conseguir, né? Se não for nenhuma criança. Normalmente, quando aparece no ARM, as interações mais potencialmente graves são as das criancinhas. Porque eu falei para vocês, só tem uma via. Então, é muito monitoramento. Mas quando a gente aparece assim, adulto, que eu consigo fazer troca de horário, consigo trocar a via, a gente consegue e dar ok. Tanto que a gente tem 85%, né, nossa média de interação. Então, a inteligência artificial, ela veio melhorar o nosso tempo, né, de farmácia clínica, porque eu consigo hoje fazer facilmente todos os meus pacientes e consigo estar mais tempo dentro da clínica, que é o que a gente precisa. Para a gente poder ser farmacêutico clínico, eu preciso estar lá dentro da UTI. Eles precisam me ver. Eles precisam sentir necessidade do farmacêutico lá. Então, a inteligência veio para isso, porque a gente ficava muito tempo, gente, procurando interação no livro, procurando interação, entendeu? E isso perdia muito tempo, entendeu? Perde, vocês vão pegar uma prescrição, ninguém vai ter de cabeça quase todas as interações de 10 medicamentos. Então, a inteligência ela já te dá isso. Tu abriu, tá lá, todas as interações. Então, você já vai, quando você vai para o round, você já vai com já tudo escrito. E quando chegar a sua parte de falar, você vai, olha, esse medicamento aqui foi solicitado troca de horário, entendeu? Porque ele tem interação medicamentosa. Esse é um paciente idoso, não pode fazer uma furosemida depois das 10. Uma furosemida injetável, né, que é um diurético. Às vezes mistura diurético com ansiolítico para dormir. Então, assim, ou ele dorme, ele faz xixi. Os dois não dá para fazer. Então, tem risco de queda. Então, tudo isso é monitorado pela inteligência artificial. A gente colocou alguns flags, alguns tags, né, que marcam quando tem alguma interação medicamentosa. Então, a gente consegue filtrar isso bem mais rápido na inteligência artificial. E hoje, o SUS, no ARM, para quem é hospital público, é 100% gratuito. E é uma ferramenta realmente que a gente impactou, acho que mais de 5 mil vidas já, eu acho, pelo que a gente estava vendo. Porque são vidas que a gente consegue monitorar a interação medicamentosa, intervir, e aí a gente consegue realmente colocar dentro do nosso rol de vidas que foram afetadas de forma positiva, né, pela inteligência artificial. Uma forte aliada, né? Ai, assim, a gente nem... Eu briguei muito para ter isso aí, tá, gente? Porque não tinha local, não tinha espaço no servidor, não tinha quem me desse apoio. E aí eu fui. Até que um dia, acho que eu fui tão persuasiva que o técnico o administrativo lá da informática digo assim para mim, Úrsula, eu vou te ajudar. Me deram essa missão, aí eu falei assim, tá, ele falou, aí ele começou a conversar com a empresa, né, que não é daqui, e aí ele foi liberando espaço, em outubro a gente começou as primeiras, o uso da ferramenta, e em fevereiro, dia 1º de fevereiro, a gente liberou para todo mundo, todos os farmacêuticos, que foi implementado, e hoje, assim, foi um sucesso, assim, realmente foi bem... A gente conseguiu alcançar muitas vidas. Isso que a gente queria. Será que essas ferramentas são utilizadas assim, na maioria dos hospitais ou ainda tem aqueles que têm assim, uma carência maior de ter esse sistema para facilitar no dia a dia? Tem, muito. Tem hospital que não tem nem sistema. Tem hospital que controla com planilha de Excel, que faz prescrição ainda digitada, que as baixas são dadas por mês. Então, chegar nesse nível realmente é diferente. É muito mais confortável para o farmacêutico, que tem muito mais segurança. Mas eu ainda conheço muitos hospitais próximos daqui de vocês, por sinal, que não tem estrutura, não investem em um bom sistema de informação, acha que é custo, não investe no farmacêutico porque acha que é custo. Então, enquanto tiver essa mentalidade, realmente assim, esse nível de colocar uma inteligência artificial vai demorar. Porque precisa entender que isso é um investimento e não um custo. É essencial, né, para facilitar e também salvar vidas. Eu sou totalmente high-tech. Eu acho que a gente precisa estar nesse mundo conectado. Então, assim,
ferramentas que vêm para aliar o processo são muito bem-vindas. E assim, gente, uma vez eu vi uma fala que eu achei muito interessante. Não coloco no hospital porque acha que pode tirar o papel do farmacêutico. Eu falei, gente, que você é substituído por uma IA. Não tá doido, não. Ele vem para trabalhar comigo. Né? Ele vem para me ajudar a facilitar o dia a dia, análises mais rápidas, porque eu uso muito o IA para fazer análise de relatório, porque fica muito mais rápido do que eu fazer todo o trabalho manual como eu fazia. Eu falei, não, eu coloco lá, ela faz, e eu vou ver se está certo ou não, né? Que o parecer final é meu. E aí ela veio para contribuir para isso, para diminuir esse gasto que a gente tinha em tempos que não precisava. E fora quando a demanda é muito grande. A demanda é muito grande, a gente não trabalha só com processos, eu trabalho com pessoas e processos. Eu chefio uma equipe de mais de 100 pessoas, então, e pessoas que têm necessidades, né? Assim, né? Enfim, escala. Então, a gente precisa realmente estar mais próximo do nosso funcionário. Então, para isso, a gente foi criando ferramentas, assim, colocando ferramentas dentro do hospital que facilitasse a minha vida como gestora também. E como funciona o controle de estoque hospitalar? Vou até beber uma água. Olha. Assim, a gente dentro do hospital tem uma central de abastecimento farmacêutico, onde eu tenho umas 7 pessoas. E que gerenciam medicamento, gerenciam produtos para a saúde e o OPME, que é Hortos e Próteses e Materiais Especiais. O hospital é público, que eu trabalho. Então, é um hospital que é 100% SUS, que a forma de aquisição é uma forma de licitação, onde o processo dura, em média, 8 a 1 ano. Então, o farmacêutico público faz ginástica, malabarismo, reza, empresta, permuta. A gente faz tanta coisa porque na nossa cabeça é muito fácil. Eu tenho estoque para 90 dias, eu vou solicitar, vai chegar o empenho em 30 dias e eu vou estar sempre abastecida da minha cabeça. E na cabeça da minha equipe também, sabe? Só que não é assim que funciona. Por exemplo, a gente tem um orçamento, a saúde não tem um preço, mas ela tem um custo, tá, gente? E é um hospital caro, é um hospital referência em cardiologia, com procedimentos muito caros. Então, preciso pagar, né, para ter ressarcimento. E aí, a gente tem que fazer ginástica, porque tem obra acontecendo, tem folha de pagamento para fazer. Então, assim, é uma ginástica. A gente já conseguiu, tá, gente, sair de um lugar que era assim, o que sobrava ia para a farmácia. Já saímos desse lugar. Já temos voz. Mas mesmo assim, por exemplo, hoje, 7h30 da manhã, eu coloquei no grupo. Preciso de dinheiro para empenhar. Aí a moça do faturamento do empenho fala, só tenho 2 milhões. Eu falei, 2 milhões não dá para nada, mas é melhor do que dar. Então, a gente teve que refazer todos os pedidos, todos, antes de eu vir para cá. Eu baixei todos os pedidos para a gente poder diminuir, para caber em 2 milhões, 3 setores que demandam, a gente precisaria de 3 milhões e meio. Então, 1,5 milhão vão ficar para a próxima semana. Então, eu tenho que baixar tudo. O que eu posso diminuir para poder solicitar, para semana que vem solicitar mais. E é assim, a vida da gente do estoque é o mais complicado. Isso porque a gente trabalha com o sistema organizado, com baixas na conta do paciente, com estoque redondo, mas mesmo assim a gente tem dificuldade de abastecimento. E é difícil manter o equilíbrio entre o custo e a qualidade? Hoje não mais, no serviço público, porque quando eu faço a minha descrição do produto, eu já consigo dizer o que eu quero trabalhar, ou o que eu não quero trabalhar. Essa fala de dizer, serviço público trabalha com coisa, não, a gente trabalha hoje já com custo-benefício. Né? Quando a gente faz a análise técnica do produto, eu não trabalho com produtos que eu tenho queixa técnica, por exemplo, Scalp, eu gosto de trabalhar com ABD, que é a melhor que tem. Então, eu consigo trazer da minha descrição essa melhoria do processo. Medicamento, a gente só trabalha com genérico, praticamente de marca. Então, assim, eu consigo realmente trabalhar com medicamentos, né, que sejam de qualidade e com um preço bom também. E como o farmacêutico ele participa de protocolos de segurança? A gente tem 6 metas de segurança, né? E nessas 6 metas, a terceira é nossa, que é o protocolo de segurança do medicamento. A gente, dentro do sistema, mapeou todos os medicamentos de alta vigilância, todos,
E esses medicamentos eles são sinalizados em prescrição. E na dispensação, a gente dispensa o medicamento de forma diferente. A gente dispensa 1 hora antes de fazer, ou até meia hora. Porque a gente tem dupla checagem. O medicamento de alta vigilância ele tem que ter dupla checagem. É um medicamento que quase não acontece problema. Mas quando acontece problema com o medicamento, uma interação medicamentosa, por sinal, é letal. Eu não tenho segunda chance. Então não pode existir a não possibilidade. pode. Esse não pode ter NIM, isso não pode ter nada. Então, o que acontece? A gente faz a dispensação de forma diferenciada. É separado dos medicamentos normais, porque tem que ter uma dupla checagem do enfermeiro, do técnico, chama um outro colega, né? Diz assim, olha, eu estou administrando uma enoxaparina de 40. Ok, né? Eu estou administrando uma água de 500. Tanto que esses medicamentos, eles nem ficam disponíveis assim, entendeu? Eles são medicamentos prescritos, o médico tem que justificar porque são medicamentos que de alta, realmente, se der algum problema, eu não vou ter segunda chance. E o que acontece quando falta um medicamento que é essencial? Não pode, na verdade não pode faltar, né? A gente tem uma rede grande, eu vou aqui agradecer os meus amigos de farmacêuticos hospitalares, porque é uma rede grande de permuta, empréstimo, troca, parceria, entendeu? Então, assim, se não fosse eles, realmente ficaria muito mais difícil pra gente. Eu tenho medicamentos que realmente não pode faltar, então são medicamentos que a gente monitora diariamente, né? Então, assim, não vou dizer, faltou e não vai ter. A gente normalmente faz empréstimo para poder ter esse medicamento lá. Entendeu? O que falta, às vezes, por exemplo, eu tenho soro de 500, 250, de 100, de 1000. Aí estou sem soro de 1000, tenho de 500. Aí eu substituo soro normal, né? Soro que não impacta tanto. Mas medicamentos assim, tipo uma miurinona, que ninguém substitui a miurinona. Então eu tenho que ter. Tenho que me virar, tenho que fazer empréstimo, permuta, mas eu tenho que ter o medicamento. Porque primeiro que o paciente, ele nem queria estar lá, né? Então, assim, já que ele está lá, ele tem que ter melhor atendimento. Porque os nossos pacientes, gente, o perfil de paciente do HC, principalmente o cardiológico, são pacientes, muitas das vezes, que estavam num churrasco, passaram mal, infartaram e foram para lá. Pacientes muito jovens, né, que não se cuidavam, enfim. E aí são pacientes que saem de lá polimedicados. É uma experiência, não é muito legal, né? Uma experiência hospital pós um infarto não é muito legal. Ele vai ficar um pouco limitado, né, de atividades. Então, assim, é um paciente que ele precisa de um acolhimento. E o medicamento no horário certo, né, na dosagem certa, da forma correta, faz parte desse processo todo dele dentro do hospital, né? Então, a gente entende o quanto é prioridade para a gente, como farmacêutico, ter o medicamento. E você já teve algum paciente ou caso que te marcou muito? Olha, eu quando comecei em 2000 a trabalhar, acho que você nem eram nascidas, eu fui para um posto de saúde, lá no Menguí. E aí eu fui a primeira farmacêutica de lá. Teve um movimento aqui em Belém, onde os farmacêuticos foram para a rua e a gente conseguiu espaço dentro das farmácias. E eu fui para o posto de saúde do Menguí. Chegando lá, eu descobri que eu não sabia nada. Porque a gente sai de uma faculdade, eu fiz CESUPA, eu sou cesupiana. Depois da CESUPA eu fui para Natal, fiz indústria de medicamentos. Então, assim, vinha com um currículo, né, top. Para conseguir um emprego top. Realmente eu vim para ser. E aí chegou lá, eu fui pro posto de saúde. Eu me lembro até hoje que no sábado, antes de eu começar, eu trabalhava na segunda, meu pai foi comigo me levar lá. Bem que não era nem asfaltado, tá, gente? Tudo era mato. Aí eu cheguei lá com ele e falei assim, tem certeza que quer trabalhar aqui? Porque, assim, não precisa, né? Assim, não tá passando fome e tal. Eu falei assim, mas eu quero. E aí eu criei afinidade com uma paciente específica, parecia muito com a minha avó, por sinal. E aí eu vi o quanto a gente era essencial naquele processo ali, como farmacêutico. Porque as dúvidas que ela tinha, ela ia comigo. O medicamento, eu montava, antes mesmo de ter hoje medbag, da forma que a gente trabalha com medbag no hospital, entendeu? Eu dou uma bolsa para o paciente, com os medicamentos nos horários, está tudo identificado, ele leva para casa dele aquela bolsa, a bolsa é dele. Olha que legal. É, uma bolsa personalizada que eu mandei fazer. E eu mandei mesmo, foi. E assim, essa paciente, ela vinha comigo, eu marcava tudo. E eu me lembro que ela, quando chegava comigo, ela ficava me esperando.
entendeu? Então, assim, essa paciente, o nome dela era Isabel, né? Ela tinha 93 anos, gente. 93 não, 83 anos na época. E ela era já, não tinha ninguém, tinha perdido toda a família dela, e eu me tornei a família dela. E aí isso realmente, assim, fez com que eu tivesse essa empatia do dia a dia. Eu já trabalhei em farmácia comercial, sempre tive empatia. Vejo que muita gente hoje, eu não sei se é porque a farmácia não é por amor, né? Vocês nem me falaram por que vocês escolheram farmácia, mas eu acho que a farmácia não é muito por amor e você acaba colocando muito empecilhos na dispensação, às vezes, de um medicamento que não custa nada, ninguém vai ser preso, sabe? E, assim, eu vejo as pessoas colocando, um caso bem típico, tá, gente? Que eu vejo nos grupos. Medicamento psicotrópico. A gente tem uma portaria vigente, né? uma RDC lá, portaria 344, e a gente tem vários RDCs que regulamentam essa portaria. E a gente tem uma agora que diz assim, se o paciente é um psiquiátrico crônico, né? Neurocrônico, eu vou liberar para 6 meses. Se as pessoas tivessem noção como é difícil esse paciente conseguir uma receita, depois voltar com o médico, eles não questionariam nem o CID do paciente. O paciente que é epilético, eu vou liberar só para 1 mês. Gente, ele é crônico, ele não vai ficar bom. Tanto faz eu liberar 3 meses, 6 meses, facilita a vida dele. Porque, às vezes, hoje ele tem o dinheiro. Ele não pode ficar sem medicamento. Eu acho que falta essa acessibilidade. Vejo muito isso nos grupos, assim, muito, 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 muito. Às vezes está uma rasurinha, não vou liberar. Eu falei, minha criatura, não soubesse o quanto é difícil para esse paciente conseguir essa receita, você não falaria isso para ele. Principalmente no SUS. Principalmente no SUS. No privado, ninguém vai te dar toda a receita, todo mês receita, ninguém vai te dar nem no privado, nem no plano, que está no SUS, que é mais difícil, né? Então, assim, eu acho que falta isso, falta essa acessibilidade, se colocar no lugar do outro. Nós somos profissionais da saúde, a gente não está para ser fiscal de nada, a gente está para fazer o nosso trabalho. E isso faz com que quem trabalha comercial fidelize o cliente, né? E, principalmente, faça com que esse cliente ele sinta a farmácia como um estabelecimento de saúde, não como um estabelecimento comercial. Ele precisa se sentir acolhido na farmácia. E eu vejo, isso aconteceu na pandemia, né? O primeiro local que as pessoas procuravam era a farmácia. Se tu não for bem acolhido, tu fica achando que a farmácia só quer vender, as pessoas não querem te ouvir, e aí acaba que a pessoa não fideliza, não tem um farmacêutico para chamar de seu, entendeu? Ele tem um médico dele, ele tem um enfermeiro dele, mas não tem um farmacêutico. Porque a gente não cria esses vínculos, precisa criar esses vínculos com o nosso usuário, para que ele realmente sinta a falta do profissional farmacêutico. Hoje eu já vejo em farmácia as pessoas procurando farmacêutico para tirar dúvida. Para mim isso é fantástico. Mas também eu já passei por uma situação de estar numa farmácia com dúvida sobre suplementação alimentar. O farmacêutico lá no SNGPC ficou. Quem saiu para falar comigo foi a balconista. E eu fiquei olhando assim, eu falei, eu não acredito nisso. Eu, uma defensora, né, das causas farmacêuticas, tendo que passar por isso, sabe? E eu fiquei assim, ele sabe que eu sou farmacêutica, sabe? Ele sabia também, né, que eu era farmacêutica. E eu falei assim, gente, esse colega não vem aqui conversar comigo, pelo menos, porque eu estava em dúvida sobre melatonina, sobre, enfim, algumas coisas, né, que eu estou na perimenopausa. Ele não saiu para conversar comigo, né, uma pessoa que sempre estou lá na farmácia, eu compro sempre nessa farmácia. Ele poderia já, né, ter feito esse vínculo, porque eu sempre compro lá. Aí, tanto que eu tenho vínculo com a outra farmacêutica da outra farmácia do lado. Aí eu tenho o nome, tenho o telefone, tem tudo. Porque qualquer dúvida eu pergunto, né, já chegou a tal medicamento, né? Porque assim, eu sou do hospitalar hoje. E tem muita coisa que chega nova no comercial que eu não sei. É onde chega medicamento novo, é na farmácia comercial, gente. Não é na hospitalar. Demora muito para chegar no hospitalar. E no comercial, não. Todo dia tem medicamento novo, praticamente, né? Medicamentos que vêm para substituir algum, enfim, para ser similar. Então, para eles é muito mais fácil ter acesso do que para mim, né? E é muito recorrente isso de chegar na farmácia e muitas vezes não conseguir assim, uma orientação com o farmacêutico. Muito comum. Gente, às vezes a gente nem consegue ver se tem farmacêutico de fato, porque por isso é muito que eu pergunto para os meus alunos, vocês fizeram farmácia por amor, porque assim, né, tem que gostar, porque a gente vai passar por isso, né, a gente nem sempre vai ter os melhores salários, né, a gente sabe disso, demora muito para chegar no salário que a gente quer. Mas, se você escolheu ser da área da saúde, não é privilégio seu. Né? Todo mundo passa por isso, todo mundo passa por esse perrengue. Por exemplo, eu conheço enfermeiro que trabalha 2 horas e ganha 2.800 por dia. E, assim,
para eles é mais difícil ainda, porque tem muita gente se formando. E para a gente também vai ficar assim. Hoje, quantas faculdades não tem de farmácia? Quantas faculdades EADs tem de farmácia formando também? Porque o interior está aí, gente. Então, assim, a gente precisa, para ter garantias de bom emprego, precisa ser, eu acho assim que é fundamental o que vocês fazem aqui como estudante. Eu analiso o currículo, né, de estagiário. E eu analiso o currículo de estagiário lá para o hospital. E para mim o diferencial é ter currículo Lattes. Falo logo, né, para quem estiver me ouvindo aqui, tem currículo Lattes. Temos currículo Lattes. Só que tem gente que me manda currículo, aqui que você fez de atividade, eu vendi calcinha, nada contra, tá? Mas assim, para quem quer ser um estagiário de farmácia, você tem que aprender isso. Não sei se a faculdade não ensinou, não sei se falta isso, essa motivação, mas assim, as pessoas precisam fazer um currículo, já se preocupar com o currículo. Às vezes uma palestra, tem gente que manda currículo assim para ter uma palestra do CRF, a gente não tem como. Publicação de trabalho. Não existe, não sabe nem o que é. Então, assim, mal fez o TCC e não vai ser reprovado no TCC. E muitas das vezes eu já ouvi de outra, como eu dou aula, né, e é muita gente que eu dou aula, eu sempre faço essa pergunta, né, por que você escolheu ser farmacêutica, qual foi a faculdade que você veio, e depois a gente começa a trocar e são 30, 40 pessoas numa sala, e eu ouço todo mundo. Porque depois eu quero saber realmente assim, fez algum trabalho científico? Não tem a faculdade não incentiva e a pessoa também não quis fazer. E o TCC não foi reprovado, tipo, o TCC não foi, a orientação foi feita, o TCC não voltou, então assim, essa pessoa não tem zero habilidade de pesquisa. E você, o farmacêutico, você tem que ser pesquisador, você tem que ter a percepção. Olha, eu estava vendo um dia desses sobre isso, né, que às vezes a gente quer ser tanto da área, quer ser inserido nesse processo. Às vezes, todo dia o paciente passa no mesmo horário para comprar um medicamento para dor de cabeça. Todo dia. E às vezes o farmacêutico não para perguntar. Eu falei, mas por que você tem tanta dor de cabeça? Às vezes o cara está com aneurisma. Que se o farmacêutico tivesse sido atento, poxa, todo dia ele passa aqui, toda semana para comprar um medicamento, nada resolve para esse homem. Às vezes uma hipertensão. Uma hipertensão, um enjoo diferente, entendeu? Assim. E aí, porque antes de chegar naquele problema maior, ele passou por vários problemas menores, que a gente, como farmacêutico, faz até curso sobre isso. Tratamento de problemas menores, né, na saúde, né? Enxaqueca, diarreia, essas coisas que a gente vê de, né, OTC, tem até curso sobre isso, e a gente não parou para perguntar, mas olha, o senhor realmente, toda semana passa aqui, isso está bem? Porque aí acender isso, esse alerta nele, para ele procurar um médico, né? E às vezes o paciente até morre, porque quando descobre as coisas já bem avançadas. A gente precisa ter esse olhar, né, diferenciado também de farmacêutico e área da saúde, porque às vezes parece que a gente está dentro da área da saúde, mas a gente ainda está à margem aqui, a gente não está dentro daqui desse cálice aqui, a gente está meio à margem, e a gente precisa entrar, e esse mundo de entrar é investigar, é ser pesquisador, é realmente entender esse mundo aqui. Eu acho que quando vocês fazem, com certeza vocês fizeram vou fazer um bom currículo, né? Porque só por fato de vocês estarem aqui. Eu tenho uma estagiária que ela era da Fibra. E quando ela saiu lá do hospital, ela me pediu para indicar, né? Eu indiquei ela assim, porque ela fez tanta farmácia clínica, beira-leito, e a vaga era para farmacêutica clínica, ela não tinha experiência na carteira, mas de estágio, não tinha quem colocasse nela, nem pós ela tinha. Mas realmente assim, por quê? Porque ela fez uma excelente graduação, e isso faz diferença, né, para o aluno, para o farmacêutico. Tem gente que só termina a faculdade, não fez um curso, não foi para um congresso, é difícil. Para essa pessoa é mais difícil se destacar no mercado. E como que funciona esse estágio lá no hospital? A gente tem os nossos estágios curriculares, extracurriculares, na verdade, eles são todos pagos, e a gente faz a seleção, né, a gente normalmente o nosso estágio dura acho que 2 anos, né? E porque a gente começa no 7º e vai até o 9º, né? 7º, 8º, 9º, até o 10º às vezes. Porque eu gosto normalmente de pegar no 6º e no 7º, porque ainda tem tempo de aprender, né? Porque tem tempo de aprender, né? Aquele estagiário só de 1 ano, é um estagiário de mais tempo, né? A gente tem uma estagiária lá que, ano passado, a gente conseguiu
fizemos um bom trabalho junto à gerência de ensino e pesquisa, que a gente conseguiu colocar 2 estagiários dentro da pesquisa clínica. Nós somos um hospital referência em cardiologia e doença de Chagas, porque a doença de Chagas acomete o coração. Então, a gente conseguiu as duas. Primeiro era uma vaga, a outra vaga era de outro curso. Fomos tão bem na vaga da manhã que as 2 vagas são nossas. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Porque há anos eu trabalho no hospital, meninas, e eu nunca nem me falou, olha, essa aqui é uma pesquisa clínica de um medicamento novo para doença de Chagas. Estava lá o medicamento na farmácia, porque ficava lá, né? Mas, assim, a gente nunca participou dos estudos. E hoje a gente participa dos estudos. Nosso nome vai para os congressos, entendeu? Então, assim, significa que a gente está fazendo um trabalho diferenciado. Tanto que a gente conseguiu colocar as 2 estagiárias farmacêuticas. E aí a gente tem um processo seletivo, né? Normalmente a gente divulga nos grupos justamente para que a gente selecione, né, as pessoas para lá para o hospital. E a Jocileide é minha amiga, assim, a gente trabalha junto nisso, ela é da educação continuada. A gente teve o privilégio de colocar um farmacêutico só para a educação continuada. Eu tenho um sonho de ter residência no hospital, né? Não foi dessa vez, mas acredito que ano que vem esse sonho, que é residência em cardiologia, nefrologia e psiquiatria para farmacêuticos. Eu tenho um sonho, né? A gente tem uma frase no hospital que é Have a Dream, né? Então, alguns sonhos a gente já realizou e a gente está buscando agora realizar esse sonho de ter a nossa residência. E qual o maior desafio na gestão hospitalar hoje? Como eu falei para vocês, né? A saúde não tem preço, mas ela tem um custo. Meu maior desafio como gestora hospitalar é fazer com que eu tenha o estoque adequado, né? Na forma adequada, na quantidade adequada, porque a gente faz muito trabalho, né? A gente precisa estar em várias frentes de trabalho, mas para isso eu preciso estar com a minha CAF ok. Então, essa gestão de estoque, ela ainda, dentro da farmácia, eu consigo gerenciar muito bem, né? Eu tenho planilhas de Kanban, eu coloco o que é estoque crítico, com menos de 30 dias, estoque semicrítico, estoque está bom, mas eu não consigo andar em consonância, inclusive a tese do meu mestrado, né? Eu não consigo andar em consonância com os outros setores. E isso é um grande desafio para mim, entendeu? Fazer com que as pessoas realmente entendam que precisa sair o empenho, que precisa ter recurso para poder manter aquele hospital, porque a porta não fecha, tá, gente? A gente é o maior hospital cardiológico, nefrológico e psiquiátrico do estado. Então, a porta não fecha. Não tenho como fechar, olha, vou fechar a porta porque eu não tenho medicamento para todo mundo. Não tenho como. Então, eu tenho que realmente, esse é o meu maior desafio hoje, como gestora, é fazer com que realmente o hospital fique abastecido para atender essa demanda que nós temos. Você falou da importância de currículo, né? Sim. E a gente vem lutando para obter um bom currículo, na verdade, Sim. né? A gente sempre está muito envolvido em muitas atividades aqui na faculdade, querendo ou não, de alguma forma é uma pressão para a gente, né? Mas a gente queria entender um pouquinho sobre como você lida com a pressão no ambiente hospitalar. Olha, a pressão... Hoje a gente teve nossa reunião mensal de farmacêuticos e a gente teve um tema da psicóloga que foi inteligência emocional. A gente aprende a ter inteligência emocional, né? Nem sempre é fácil, porque a gente que é mulher, a gente tem, né, TPM, hoje eu estou na perimenopausa, isso influencia muito, né? Mas a gente precisa ter inteligência emocional, porque nem sempre o mar está favorável. Tanto que a frase do meu WhatsApp é que mar calmo nunca fez bom marinheiro, porque as turbulências sempre existiram, né? Então, assim, essa pressão do ambiente, às vezes a gente chora, às vezes a gente dá uma limpada no rosto, mas a gente hoje já sabe lidar bem com ela, porque a gente realmente... eu tenho uma premissa desde que eu trabalhava em outro hospital. Eu tenho 2 filhos, né? Uma menina de 21, um menino de 15, tenho meu marido, tenho minha mãe, perdi meu pai, tem 2 anos, então, assim... De segunda a sexta-feira, eu sou extremamente, né, workaholic, assim, realmente eu trabalho muito. Mas o final de semana sempre foi para eles. E isso sempre me deu equilíbrio, para que na segunda-feira eu conseguisse realmente entregar o meu melhor. E a família sempre foi essa prioridade, entendeu? Então, assim, eu tentei sempre conciliar isso para ter essa inteligência emocional para eles e realmente para o meu dia a dia. Essa pressão sempre vai existir em qualquer ambiente, mas a gente conseguiu realmente hoje, né, chegar já no nível de inteligência emocional para poder lidar com o dia a dia.
Certo. O que um estudante ele precisa começar a fazer hoje para seguir nessa área? Desculpa. Olha, você já está meio caminho andado, né? Está disponível, bom currículos, tem um nível de amizade, networking, tem umas frases que são as máximas, assim, que as boas amizades, elas te levam para um patamar que nem um bom currículo te leva. Então, assim, essas indicações, elas são sempre bem-vindas. Estudar, né? Nem sempre o bom aluno vai ter o melhor emprego, tá, gente? Nem sempre o aluno laureado vai ter o melhor emprego. Eu sou um exemplo vivo disso. Não era tão boa aluna, mas eu consegui realmente me destacar no mercado. Então, assim, o network é de fundamental importância para vocês. Realmente conhecer pessoas que conhecem pessoas, essa é a minha frase, tá? Eu conheço pessoas que conhecem pessoas. Que conhecem pessoas. Então, assim, isso faz muita diferença no dia a dia, né? Vocês conhecerem pessoas, entenderem que esse mundo realmente é uma troca, né? Então, assim, isso melhora muito o andar de vocês depois como farmacêutico. E se você pudesse resumir o papel do farmacêutico hospitalar em uma frase, qual seria? Olha, ainda, né, falando sobre um pouquinho da experiência aqui, o farmacêutico hospitalar, ele hoje, ele tem mercado, ele é de fundamental importância. Sem um bom farmacêutico hospitalar, a gente não faz boas compras, não faz uma boa gestão de estoque. Então, ele é necessário ao serviço hospitalar. Isso já é tácito, isso já é de lei, né? Então, assim, o que a gente precisa realmente é uma maior valorização, né? Porque amor, gente, vou falar uma coisa para vocês. Depois que vocês entram na farmácia hospitalar, vocês não saem mais. Porque vocês criam um vínculo tão grande, tão grande, tão grande com a farmácia hospitalar, que realmente vocês não sai. Eu estou há 20 anos nisso, então não sai. E às vezes nem paga o melhor salário, mas os momentos que você tem da interação de equipe, com o beira-leito de paciente, o paciente chamando você pelo nome, Marcela, né? Doutora Marcela, obrigada, sabe? Assim, realmente foi um atendimento, os medicamentos, assim, a forma que a gente faz a alta assistida, isso tudo faz muita diferença para o nosso paciente. Então, o farmacêutico hospitalar, ele não é mais coadjuvante de um processo. Hoje ele é um dos atores principais desse processo de cura do paciente. E as ligas acadêmicas, elas ajudam ou não? Na minha época, gente, lá em Barbacena, não, brincadeira, eu não tive liga, né? Mal tinha centro acadêmico. E, assim, pelo que eu pude observar nesses 3 anos para cá, 4 anos na seleção de estagiários, os nossos estagiários de ligas acadêmicas realmente eram bem diferenciados. Eu digo que ele tem que ser ligante nos 4 moléculas lá do carbono, né? Que o carbono tem 4 pontos. Então, assim, eu tenho estagiário que é ligante em várias coisas, né? E ia ser bem diferente. É um processo de aprendizagem diferente, é um processo de aprendizagem que vocês realmente conseguem fazer essa prática, né? Envolvida com o estudo. Então, eu só tive experiências muito exitosas com as ligas até hoje. Não tive nenhum aluno de liga, nenhum estagiário de liga que não fosse extremamente dedicado. E que conselho você daria para quem quer seguir na farmácia hospitalar? Ai. Olha, assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, ser apaixonado já é uma grande pontapé. E a paixão, gente, ela vem... A paixão não é só momentos lindos, né? Não é só... A paixão também passa por altos e baixos. Eu já trabalhei no hospital por 8 anos, onde eu me dediquei muito e fui demitida de uma hora para outra. Eu passei 7 dias de luto, assim. Parecia que eu ia morrer. Porque era uma rotina que eu tinha que eu amava. Amava. E depois de 7 dias eu descobri que o mundo continuava, né? Precisava continuar, né? Enfim... E aí Deus abriu uma porta para mim, que até hoje eu tô lá, né? Que é o HC. Então, só que, ao mesmo tempo que eu fiquei mal, por ser demitida, assim, de um lugar que eu amava tanto, eu sei que eu deixei legado. Então, por mais que hoje eu esteja 12 anos fora desse hospital, as pessoas ainda me reconhecem, ainda sabem do trabalho que a gente deixou. E eu acho que isso que é o importante. É realmente você fazer bem feito,
né, com as condições que você tem, deixar legados, tratar todo mundo muito bem, porque pessoas que conhecem pessoas realmente têm tudo, muito mais do que dinheiro. E esse mundo é o mundo que eu amo, é o mundo que realmente eu sou apaixonada. A minha filha faz direito, não quis fazer farmácia. E agora estou batalhando com meu filho. Não minto, né? Eles estão ouvindo, vão ouvir, né? Então, por quê? Porque realmente, assim, a gente faz muita diferença no dia a dia. A gente ainda não é tão visualizado. Mas eu, por exemplo, eu já consegui fazer com que a minha diretora, ela consiga entender o meu papel na minha equipe. E ela era da assistência, que nem eu. E ela falava assim, eu não sabia que o farmacêutico fazia tudo isso. Porque a gente não se vende bem também. Precisa se vender melhor. Então, eu acho que o podcast, né, ele vem para isso, para dar visibilidade para o nosso serviço, para o farmacêutico, né? A gente precisa se vender melhor. Isso é essencial na saúde. Sem a gente não compra medicamento, sem a gente não foi nem na pandemia, foi a gente que garantiu o suprimento de tudo. E a gente nem homenageado foi. Nem para dizer uma balinha, né, um negocinho pra gente. Mas a gente sabe o que a gente fez de trabalho. Foi muito árduo, entendeu? Assim, eu trabalhei em 2 hospitais e não trocaria a experiência que eu tive, né? Eu acho que realmente para ser um bom farmacêutico hospitalar, a pessoa tem que gostar do que faz, ser estudioso. Não tem como ser farmacêutico hospitalar se a pessoa não for estudiosa. Porque vira e mexe, aparece algum processo novo, vira e mexe tem médico, a gente convive muito com outras áreas. Só que eu mais convivo com outras áreas é médico, é enfermeira, é fisioterapeuta, é terapeuta, é fonoaudióloga, todo mundo, nutricionista, enfim, um monte de gente. E que eu preciso estar sempre um conhecimento, né, para poder dirimir as dúvidas. Eles sempre vão perguntar para a gente sobre interação medicamentosa, a primeira pergunta, e sempre, né, o que interage com o que, então a gente precisa entender isso. E assim, todos são muito bem-vindos. Eu digo que é uma área que é tão apaixonante, porque quando eu pergunto também, tá, para os meus alunos, por que ele escolheu farmácia, eu pergunto por que ele escolheu fazer uma pós em hospitalar, clínica e ênfase de prescrição. Por quê? Porque hospitalar, gente, é muito difícil de entrar. E as pessoas amam fazer a pós em hospitalar. E eu pergunto, o que te chamou? O que te chamou para fazer uma pós que é tão difícil o emprego? Aí o que as pessoas falam para mim? Fizeram bons estágios. Falei, que bom que meus colegas estão bem, né? Meus colegas farmacêuticos estão dando bons estágios, porque para vocês se encantarem pela área, né, que vocês, né, vão trabalhar, que vão querer trabalhar, vocês vão ter que ter boas referências. E para isso você vai ter que fazer bons estágios, né? E é isso que faz a diferença do dia a dia. E hoje, assim, a gente oferece, né? A gente tem o nosso estágio extracurricular, nós temos 6 vagas. A gente tem também a nossa capacitação profissional em serviço, que próximo semestre vai voltar. Foi justamente por isso que eu tenho a capacitação, porque eu fui dar aula numa pós. Eu falei, mas vocês conhecem farmácia hospitalar? Não. Eu falei, mas... Aí eu vi assim, eu posso oferecer isso para recém-formados. E a gente oferece. São 6 vagas também, 3 de manhã, 3 da tarde. É um curso de imersão. 3 meses no hospital, 1 mês em cada área, mês da logística. E assim, depois que eles saem de lá, gente, eles saem de lá preparados realmente para o mercado. Todo mundo que a gente passou por lá está empregado hoje. Por quê? Porque tem essa vivência de farmacêutico que falta durante a graduação, né? E é essencial a pós-graduação para conseguir entrar na área hospitalar? É diferencial, precisa. Porque, por exemplo, para a gente no hospital, né, normalmente a gente pede e também pede experiência. Mas, assim, sem a hospitalar, sem a pós-graduação, fica mais difícil, porque até vocês entenderem todo esse processo do hospitalar, pelo menos com a pós-graduação, você já consegue entender como funciona o hospital, né? E aí, realmente, é bem diferenciado isso. Eu acho que precisa ter a pós-graduação. Então, a gente já está... Vai fazer mais alguma? Não, eu queria perguntar, na verdade, o que mais te motiva diante de tudo isso? Olha, o que mais me motiva o dia a dia é realmente dar o melhor. Por exemplo, eu começo a semana já toda programada. Né? Todas as faltas que eu tenho, tudo que eu tenho que fazer, todos os processos que eu tenho que correr, porque tem um paciente lá no hospital precisando, né? Então, assim, eu saber que eu sou responsável, né? Eu e a minha equipe toda, em dar o medicamento correto para o paciente, ajudar na cura desse paciente é o que motiva a gente todos os dias. E qual é a mensagem final que você deixaria para os acadêmicos? Ai, gente, estudem.
Realmente estudem. Todo mundo que vem aqui fala a mesma É, coisa. estudem, É essencial. estudem, porque a gente não chegou aqui, né, sem ter estudado. Mas eu tenho certeza que está vindo uma geração boa, uma geração que vai entender um pouco mais de clínica, um pouco mais, porque a minha geração era muito travada na clínica. A gente não teve beira-leite, então fica muito mais difícil, a gente não teve esse momento com o paciente, né? Então, realmente, estudar é diferente, né? Assim, acho que dá um diferenciado. E, principalmente, fazer parte de liga, ir para congresso, fazer trabalhos científicos, né? Fazer essa pesquisa, né? Às vezes, a gente está num projeto aí que as pessoas... Tem uns projetos que eu não sei nem que as pessoas têm aquele projeto ali, então a pessoa tem que entender. Aí eu gosto de farmácia clínica, eu tenho uma liga acadêmica, vou lá me voluntariar na clínica, eu quero me voluntariar, eu quero trabalhar, eu quero fazer farmácia clínica, quero ir para a espera terapêutica, eu quero ir para a rua, eu quero estar lá na Praça da República verificando glicemia, né? Assim, queria fazer várias coisas. Por quê? Porque é nesse momento que a gente vai pegando essa mão. Então, quando você for para uma entrevista, você já vai ter experiência para passar isso para a pessoa que vai te contratar. Porque às vezes as pessoas chegam e dizem, eu tenho uma pessoa que tem bastante experiência, mas a experiência dela é aquela experiência que não mudou nada a vida de ninguém. E tem gente que vai pegar o estagiário que terminou a faculdade, vai começar agora, e que ele tem 5 anos intensos. Liga, espera, escuta, sala, ações, eventos, participando de várias coisas, porque participou quando tem esses congressos, participa dos congressos, leva os trabalhos, entendeu? No passado a gente levou 18 trabalhos para o congresso do CRF, 18. Deus, que legal. Então, assim, eu incentivo muito a minha equipe. Foi o hospital que mais levou trabalho. E, assim, com relato de experiência, com trabalho já de mestrado, enfim. Por quê? Porque quanto mais você estuda, melhor você fica. É um profissional que fica muito mais azeitado, fica muito mais interessante para a instituição. E, assim, gente, eu sou funcionária pública. Quando eu entrei, eu tinha 30 anos. E aí pensar, eu vou passar os próximos 30 anos fazendo a mesma coisa. A gente tem que se reinventar todo dia. Todo dia é uma coisa nova. Por quê? Porque senão a gente fica na mesmice, a gente não consegue sair daquilo ali, a gente vai ficar um profissional que vai passar e ninguém vai lembrar do nosso nome. E eu tenho uma frase, né, que eu não sei se pode falar, que eu nasci nesse mundo para brilhar, sabe? Então, assim, eu e minhas amigas, assim, a gente precisa. Então, assim, não dá para passar dessa forma. Então, a gente realmente resolveu inovar, né? Eu tenho várias amigas que seguem a mesma vibe que eu, então, realmente, a gente consegue fazer esse diferencial, né? Então, assim, acadêmicos, estudem. Tenham boas pessoas do lado de vocês, pessoas que realmente incentivem vocês a estudar, a fazer trabalhos, a ir para congresso, porque é muito rápido, passa muito rápido. Quando vocês piscarem, vocês estão formados. E aí, o que eu fiz na faculdade? Porque agora é hora para fazer. Agora que é hora para errar, né? Não que vocês não vão errar depois de formados, mas agora é hora de tentar ajustar o barco e saber o que vocês não querem. O que vocês querem, vocês vão descobrir no decorrer dos anos. Mas o que vocês não querem, vocês já vão... Porque as pessoas ficam, muitas vezes, vão porque não querem, porque não apareceu outra coisa, ficam frustrados, aí ficam falando mal da profissão. Não, você que não ajustou o barco, então precisa. Tá? Já estamos finalizando nosso bate-papo, que foi muito legal. Eu amo a área hospitalar, tem meu coração. Que bom, Célia, que bom. Passou tão rápido, né? Passou rápido. E queremos aproveitar para parabenizar a doutora Úrsula por ter sido empossada na Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar do Regional Pará, né? Era uma meta antiga, que a gente sempre acha que não tem tempo, né, gente? Mas, como eu falei para vocês, né, é a Rebel Dream, então a gente precisa dar uma movimentada no hospitalar, ter mais alunos envolvidos, ter pessoas que querem ser do hospitalar, realmente que cheguem mais azeitadas. Então, assim, para isso a gente precisa fazer parte da sociedade, né? Precisa estar engajado. Assim como vocês são engajados em ligas, né? A gente tem que ser engajado nas sociedades. Então, por isso que eu aceitei o desafio. E antes de terminar, eu queria falar da nossa jornada, né? A gente vai ter a 4ª jornada farmacêutica do hospital, da Fundação Hospital de Clínicas de Gaspar Viana. O tema desse ano é farmacoeconomia integrada, valor, cuidado, clínica e inovação na prática da farmácia hospitalar. O tema eu sempre escolho, né, que era farmacoeconomia, que é justamente esse uso, né, do medicamento de forma racional, já que eu trabalho com custo. Né, vocês me perguntaram como
balancear, né? Como garantir esse estoque. Então, a nossa grade de programação ela vai trazer gente do Brasil todo, vai trazer pessoas de fora, para falar um pouquinho dessa experiência. A gente também vai ter o presidente nacional da SBRAF fazendo uma palestra virtual, né, com a gente, mostrando o papel, né, do farmacêutico. É uma jornada interdisciplinar. Vamos ter também um médico, biomédico, falando sobre PBM, sobre o uso racional do sangue. Né? A gente fez um protocolo clínico hoje que temos alguns medicamentos, porque vocês sabem que sangue é raro, né? Doação de sangue, quem já precisou sabe quanto é raro. Então, a gente tem alguns medicamentos que eu já consigo colocar hoje para melhorar e não ter precisado de bolsa de sangue. Isso foi um avanço dentro do hospital. É dia 5 de maio, tá? No nosso novo auditório, a primeira jornada que vai inaugurar o hospital. A gente passou entre uma jornada e outra 17 anos para ter uma. Quando eu assumi, eu falei, não, a gente vai ter essa jornada, porque assim, a gente faz muito, mas pouco demonstrava, pouco mostra. A gente precisa mostrar o que a gente faz, né? Para que realmente a gente tenha outras pessoas fazendo igual, fazendo melhor, que eu acho que tem que sempre fazer melhor. Então, estão todos convidados para a nossa jornada, tá? Obrigada pelo convite. E nós queremos lhe agradecer por ter topado e por ter aceitado o nosso convite, né? Por essa disponibilidade. Temos aqui uma lembrancinha do nosso podcast. Obrigada, meninas. Obrigada pelo convite. Obrigada, assim, pela iniciativa. Eu fiquei muito feliz, porque é bom ver que a gente está saindo daquele movimento só assim, precisa dar visibilidade para o que a gente faz. Eu acho que esse é o momento, né, de mostrar o que a gente está fazendo. Sou farmacêutica hospitalar há muito tempo, né, 20 anos, fiz agora de farmácia hospitalar, assim, sem parar, né, desde que eu comecei e nunca mais saí da farmácia hospitalar. Hoje, já trabalhei em 2 hospitais, né, eu trabalhava à noite no HC, de dia em outro, chefei vários hospitais, e nisso a gente aprende que empatia faz diferença, né, ter inteligência emocional também faz muita diferença. Existem hoje livros, né, cursos que capacitam a gente para lidar com a pressão. Nós somos líderes. Vocês, quando se formarem, vocês minimamente vão ser líder em algum lugar. Então, vocês precisam realmente ter papel de liderança, entender como funciona o farmacêutico na liderança. Não tenham medo, né? Eu, particularmente, gosto muito, não tenho mais problema nenhum de falar isso. Gosto de ser líder, gosto realmente de gerenciar serviços, eu gosto. E estudo para isso, diariamente estudo, todo dia estudo alguma coisa nova, leio alguma coisa nova para aprender, né? Porque sempre é bom. E grata, né? Continue, né? Nesse caminho. Eu acho que vocês vão realmente diferenciado se propor a estar aqui, né? Então, obrigada. A gente agradece em nome do podcast Podcêutico, do Centro Universitário Estácio de Belém. E em nome da nossa coordenadora, a professora Amanda Mello, sim, pela sua disponibilidade, por ter contribuído imensamente para os acadêmicos que querem futuramente seguir a área hospitalar. E foram muitas informações relevantes que muitas vezes a gente não consegue adquirir a não ser vindo de algum profissional que já atua na área, né? Então, muito obrigada, doutora. Obrigada, queremos meninas. agradecer também as pessoas que estão nos acompanhando e esperamos vocês no nosso próximo episódio. Tchau.